Amplimatec. Fonte no estilo flyback, e ela é responsável por emitir uma tensão elevada através do que nós chamamos de chupeta, né, muito comum, muito conhecido no meio eletrônico, principalmente naqueles que lidaram com os televisores de tubo. Então a chupeta ela pode gerar uma tensão aqui, circular uma tensão de até 25.000 volts, dependendo de quantas polegadas é o cinescópio ou o tubo de raios catódicos. Nós também temos, produzido pelo flyback, nós temos uma tensão de screen, né? Temos também uma tensão de foco e temos uma tensão de, direcionando um pouco aqui mais para que vocês possam ver corretamente, nós temos a tensão de screen, temos a tensão de foco, nós temos também a tensão de alimentação do filamento do tubo e nós temos aqui uma outra tensão que seria no caso do RGB, que também vem do flyback. Então a responsabilidade do flyback de entregar todas essas tensões a partir da fonte chaveada primária, que envia para este circuito, esse estágio de deflexão horizontal, a primeira tensão e, consequentemente, enviando para o processador, que tem outra responsabilidade, que é de gerar a frequência para a excitação do transistor de saída horizontal. Essa frequência, que circula em torno de 15.750 kHz, excita aqui, eu não sei se vai dar para ver, excita o transformador drive através deste transistor no primário do transformador drive, que também é um transformador de isolamento e que, por sua vez, vai excitar o transistor responsável por magnetizar o transformador de saída horizontal, que é o flyback. Bom, também nós temos outros estágios. Nós temos o estágio... Bom, eu esqueci de falar e gostaria de comentar também que o estágio de deflexão horizontal, ele tem outra responsabilidade, que é excitar a bobina deflectora, a bobina de deflexão horizontal. A bobina de deflexão horizontal, ela fica nessa posição. Deixa eu ver aqui. Nessa posição. E a bobina de deflexão horizontal são essas duas bobinas da parte exterior do televisor, né, ficando com a responsabilidade do estágio vertical, a bobina interior, que eu vou explicar agora. A excitação da bobina vertical, na qual eu mostrei, é feita por um circuito integrado que se localiza aqui. Deixa eu ver se dá para mostrar direitinho. Ele fica aqui, né? É um circuito integrado dedicado que exclusivamente para o circuito de vertical, de deflexão vertical, e que também é comandado pelo processador. Esse processador, ele é chamado também de faz-tudo e conhecido desta forma no meio eletrônico, exatamente porque ele trabalha com todos os sinais do televisor. Está aqui nele compactado todos os estágios de comando do televisor. Houve-se um momento da história, e aí já é um comentário à parte, que esse circuito ele era todo transistorizado, ou seja, nós tínhamos todos os estágios bem definidos, bem separados, né? E os técnicos mais antigos que acompanharam essa parte da eletrônica, eles conhecem bem todos os estágios internos deste circuito integrado, esse circuito processador, o faz-tudo, né? Compactaram-se até certo ponto, melhorando muito o trabalho para os técnicos, por um lado, mas por outro lado, a gente observa que os técnicos mais modernos, eles, devido à comodidade e à facilidade
de como se trabalha com esses processadores, eles se esqueceram da constituição interna desses componentes, ou de se analisar esses componentes internamente, ou conhecê-los pelo menos, né, e terminam por analisá-los como se fosse um bloco fechado, e passando assim a desconhecer uma parte da eletrônica muito importante, né, e que até nos auxilia na construção e nos projetos de outros equipamentos baseados nos circuitos que aqui dentro estão. Então nós vimos que a fonte chaveada representa uma evolução, né, e tem muita coisa ali que a gente precisa desvendar, aprender e pode aplicar, né, podemos assim aplicar em outros equipamentos eletrônicos. Outro estágio fundamental no televisor seria aqui o Celetronic. O Celetronic é esse componente fechado, blindado, e que dentro dele existe uma série de estágios responsável por trabalhar a frequência gerada pela rede fornecedora de sinal, e a partir dele selecionar exatamente aquela frequência que precisamos, né, reduzir essa frequência para que ela seja trabalhada como um canal de FI, frequência intermediária, e a partir daí separar todos os sinais para cada estágio da televisão. Por quê? Quando uma rede transmissora de um sinal de TV envia o seu sinal, ele envia através de uma frequência muito alta, né, em torno dos seus 200 MHz. E nessa frequência vem todos os sinais responsáveis pela reprodução da imagem no cinescópio, ou seja, no tubo de raios catódico. Ele tem que ficar ali de uma forma bem enquadrada. Sincronismo, imagem, cor, a luminância, enfim, todos os sinais responsáveis pela formação da imagem no cinescópio. Então a rede transmissora, ela fornece esse sinal de frequência alta, também denominado portadora, com todos esses sinais responsáveis pela formação da imagem dentro do cinescópio. Esse sinal ele não pode entrar dessa maneira para o circuito. Então é onde ocorre a atuação de um estágio interno deste Celetronic, que chama-se oscilador local, ou também conhecido como oscilador de batimento, que faz uma comparação com esse sinal de entrada, e transforma esse sinal de entrada numa frequência mais baixa, mantendo ainda assim o sinal, todos os sinais necessários para a formação da imagem, como eu disse, luminância, cor, brilho, sincronismo vertical, sincronismo horizontal. Então essa composição continua nessa frequência baixa, onde vai ser então separado. Nós temos aí uma frequência que será eliminada por um filtro, né, e esse filtro promoverá então assim a distribuição tão somente do sinal que será aproveitado pela televisão. A partir daí, ele é lançado no processador, os estágios que o processador contém. E o processador vai incumbir de distribuir para cada estágio o sinal concernente àquele estágio. Por exemplo, nós temos aqui o sinal de áudio em televisores que é estéreo, né? Nós temos um demodulador de estéreo, que ele é dividido e enviado aqui para o estágio de áudio, o circuito integrado, que é esse aqui, também um circuito integrado dedicado, né, de áudio. Isto varia muito conforme o televisor. Tem televisor que utiliza ainda transistor, tem outros que utilizam circuito integrado de potência mais elevada ou mais baixa, mas é o mesmo circuito, o mesmo estágio de áudio que vai processar isso. Bom, a partir daí nós temos também os sinais
que vão, como eu já falei, um sinal para o estágio de deflexão horizontal, que é um sinal de 15.750 kHz. Nós temos também o sinal de sincronismo, que vai para o estágio de vertical. Nos televisores antigos, inclusive,